Itatiaia Saúde. Oferecimento Ciências Médicas, uma instituição Feluma, e Oncoclínicas, a melhor companhia na sua jornada. Pessoal, vamos falar um pouquinho de saúde. Professor Francisco, você já sabe como é que funciona, fica à vontade para entrar no papo. Você também, doutor Anis, fica à vontade para entrar no papo, mas a partir de agora a gente recebe a doutora Larissa Gontijo, que atua na área da endocrinologia, e a proposta nossa é falar um pouquinho sobre lipedema, né? Que é uma doença que, pelo menos nas minhas pesquisas, eu vi que afeta principalmente as mulheres e é uma doença ainda pouco diagnosticada aqui no Brasil. Doutora Larissa, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Obrigada, boa tarde, Júnior, tudo bem? É isso mesmo? Mais mulher e é pouco diagnosticada? Isso mesmo, Júnior. Hoje em dia a gente sabe que o lipedema é uma doença quase exclusivamente, né, das mulheres, porque a gente fala muito sobre uma resposta hormonal exacerbada, né? Há um hormônio que as mulheres produzem, que é o estrogênio, então acomete praticamente só mulheres mesmo. Para quem não sabe o que é o lipedema, é uma junção de uma espécie de uma gordura em algumas regiões do corpo, não é isso? Exato, vamos explicar um pouquinho, né, porque é importante. É um acúmulo simétrico, né? Quando a gente fala simétrico, isso é importante porque faz diagnóstico diferencial, né? Um acúmulo simétrico, então, de uma gordura, principalmente em membro inferior e membros superiores também. Então, vou tentar fazer uma imagem aqui pro ouvinte que está acompanhando a gente só pelo rádio. Basicamente é uma junção ali de uma, sei lá, uma gordura, algum tecido ali. Pode ser, por exemplo, na coxa? Isso, na coxa, pode ser na canela, braço. no braço. Isso, exatamente. E é como se fosse é diferente, não é uma gordura, como a gente, eu tô gordinho, eu tô todo meio cheio de gordura. Não, a gente sabe que é uma coisa específica, né? Um volume assim maior, né? A gente sabe que é uma gordura que a gente fala que é uma gordura diferente, né? Até a característica do lipedema, ela é diferente, porque a gente sabe que ela não vai responder ali a uma dieta ou um exercício físico, né? Então a gente já vê um aspecto da pele ali que a gente chama de casca de laranja, que é uma pele com um pouco mais de celulite, né? Uma pele um pouco mais fina também, a gente vê às vezes até um tecido fibrótico, né? Porque o lipedema é uma doença crônica do tecido adiposo, então a gente vê até uma certa fibrose também. É um tecido que é menos vascularizado, então facilmente, né, aparece ali algumas manchinhas roxas. Às vezes o paciente fala assim, nossa, mas eu nem bati, tô toda cheia de roxo. Muito comum também, que é importante, né, pra gente fazer o diagnóstico. Tem um sinal inicial, eu acredito, assim, pelo menos do senso comum, tudo que é doença, a maioria dos médicos fala, pô, pegou no início é melhor de cuidar. Eu não sei se esse é o caso. Se for o caso, quais são os primeiros sinais? Como é que a mulher consegue identificar, ou sei lá, o parceiro dela, a mãe e tal, consegue identificar que é um início ali de um lipedema? Tem como a gente acompanhar a pessoa que não é treinada, por exemplo, como eu, olhar para minha esposa e falar assim, opa, tem um negocinho aí que pode ser um lipedema? Com certeza, Júnior. A gente sabe que é uma doença que ainda é subdiagnosticada, né? Então a gente não tem tantas pessoas fazendo o diagnóstico. Até hoje em dia o pessoal brinca, doença da moda, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Quanto antes a gente fizer o diagnóstico, melhor o prognóstico, né? Então quando a gente bate o olho ali, a gente vê uma certa desproporção mesmo, né? Principalmente em membros inferiores, né? Que é aquele acúmulo de gordura mesmo. A gente tem alguns sinais, que é esse da casca de laranja, né? Tem um sinal também que a gente chama de sinal do maléolo, né? Que mesmo a paciente, às vezes, magra, ela não tem ali uma definição dos ossinhos na lateral, né? Da perna, então a gente consegue, sim, identificar com alguns sinais clínicos. Doutora Larissa, tem alguma coisa a ver, posso estar falando até uma bobagem, mas só uma percepçãozinha assim, com aquele tal do culote que as mulheres adquirem, assim, às vezes ficam muito preocupadas, porque forma na coxa ali, não é isso? Não, é bem diferente mesmo. É bem diferente. Tá. Principalmente assim, porque a gordura do lipedema é uma gordura que ela não responde à dieta e à atividade física. Então, por mais às vezes que a paciente é uma paciente magra, não necessariamente uma paciente obesa, ela pode ser portadora do lipedema também, né? Então, não tem nada a ver com a gordura do culote nem nada. E a gente sabe que essa gordura, ela até piora em algumas fases da vida da mulher também, como, por exemplo, na menopausa, né? Porque a gente tem ali uma mudança hormonal do organismo, né? Na puberdade em si também, gestação. Então, a gente sabe que essa gordura do lipedema, ela responde muito mais a um tipo de hormônio, né? Que é o estrogênio. É uma gordura que tem mais receptores ali do estrogênio na sua base. E quanto mais a gente tem essa mutação hormonal no corpo da mulher,
mais essa gordura vai se alterando. O que tem de tratamento disponível hoje, doutora? É cirúrgica? O tratamento é cirúrgico ou não? Então, hoje em dia a gente tem graus, né, do lipedema. A gente tem grau 1, grau 2, grau 3. Então, dependendo, é cirúrgico sim. A gente sabe que é uma doença que ela não tem cura, mas tem tratamento, né? Hoje em dia já tem alguns estudos que até falam também das doses menores, né, da tisapartida, que é o Mounjaro, que pode ajudar também no tratamento do lipedema. A gente tem alguns ativos, né, que são anti-inflamatórios, antioxidantes, que ajudam também, mas é uma doença que não tem cura e, dependendo do grau, é cirúrgico. Quando a gente fala em cirurgia, doutora, e eu vou falar a grosso modo, tá? Me entenda. Meio que arranca ali aquele pedaço, aquela carne, aquele tecido ali, tira aquilo, faz tipo uma plástica no lugar, é mais ou menos por aí? Exato, é mais ou menos por aí. Assim, o ideal é sempre ter um diagnóstico diferencial, né? Por meio de um exame de imagem, ultrassom. E aí é realmente fazer a retirada daquele tecido do local. Tem prevenção? A mulher que está acompanhando a gente agora não tem lipedema, mas sei lá, talvez a mãe teve, ou a tia teve, a avó teve. Ela fica pensando, pô, será que é hereditário? Eu posso ter alguma coisa que eu posso fazer para evitar? Tem? Exato. Tem um fator genético muito forte, né? A gente vê realmente essa predominância estrogênica familiar, que é genética mesmo. A gente vê até questões ambientais também, né? Que podem ter influência nisso, mas precisa realmente de uma avaliação para a gente saber como que a gente vai manejar isso. Doutora, vamos lá. A mulher que tá com esse problema, o lipedema, sei lá, tá na coxa ou tá no braço. Eu já vi uma pessoa no braço, assim, muito grande o tecido, inclusive. Ela tinha dificuldade até de fechar o braço, né? Deve ser um negócio muito desconfortável. Procura inicialmente um endocrinologista? É o caminho? É o caminho, Porque mexe com hormônio, talvez, exato, né? Exato. Tanto endócrino ou, às vezes, até cirurgião vascular mesmo, né? Para poder avaliar a questão do lipedema. Até porque a gente tem outras condições também que são diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, o linfedema, né, que é realmente um problema, né, que não é simétrico, é diferente. Então, aí tem que ser outra especialidade, nem sempre a endocrinologia em si vai conseguir ajudar. Mas um primeiro passo, a endocrinologia consegue encaminhar, Consegue encaminhar, consegue fazer essa primeira avaliação, sim. Até porque o diagnóstico é clínico, né? Quem quiser trocar uma ideia com você, doutora Larissa, lá no Instagram, eu sei que você movimenta bem lá, movimento. Qual que é o endereço? É @doutora Lari Gontijo. Lari Gontijo. Isso. E lá no Instituto Bernardo Guimarães. E lá no Instituto Bernardo Guimarães. Isso. Tá certo. Doutora Larissa Gontijo, ela atua nessa área da endocrinologia. Hoje se propôs a falar um pouquinho com a gente sobre essa questão que envolve o lipedema. É um assunto pouco falado, inclusive. A gente fala muito pouco disso aqui na Itatiaia. É a primeira vez que eu falo isso aqui na rádio, para falar a verdade. Nunca tinha tratado desse assunto. E quem tem, pelo que eu estou entendendo, principalmente mulher, né? Essa questão estética deve ser um grande problema, mas existe também que o desconforto, né? Ter um pedaço de carne, um pedaço de gordura ali movimentando e deve pesar aquilo tudo, não deve ser uma vida fácil, não. Doutora, obrigado, viu, pela gentileza, pelo papo. Até a próxima. Até.